Agora analisando a responsabilidade para terceiros, que é aquela parte do Código Tributário Nacional que vai do artigo 134 em diante. E também aproveitaremos para falar um pouquinho sobre a responsabilidade sobre infrações, que é a parte tratada também no Código Tributário Nacional, dos artigos 136 até o artigo 138. O 138 é um artigo muito importante, muito cobrado em provas, versa sobre o Instituto da Denúncia Espontânea. Bem, este tema, então, nós temos o seguinte, no tema de responsabilidade tributária, você se recorda que existe a responsabilidade por substituição e a responsabilidade por transferência. E dentro da responsabilidade por transferência, nós vamos encontrar vários grupos de normas. Então, nós temos a responsabilidade por transferência, em primeiro lugar, para os sucessores, que são todas aquelas pessoas que sucedem outras em determinadas relações jurídicas. É aquela situação que nós já examinamos do falecimento do devedor, por exemplo, aonde há uma sucessão hereditária, sucessão causa-mortes. Existe também a hipótese da sucessão em empresas, quando uma empresa sucede a outra, né? Tem a sucessão em estabelecimentos. Então, são todos casos que o Código Tributário Nacional vai fazer referência. Bom, agora nós mudamos para um outro grupo, um grupo diferente daquele anterior. Lá nós tínhamos uma pessoa sucedendo outra, seja uma pessoa física ou jurídica, né? Aqui não, aqui nós temos a situação em que pode haver a passagem, a contaminação da responsabilidade do devedor principal sobre devedores auxiliares, que seriam os chamados terceiros. Os terceiros, via de regra, são pessoas que estão próximas ao contribuinte, que têm uma relação com este contribuinte de alguma maneira. Normalmente, são pessoas que auxiliam o contribuinte no exercício das suas atividades ligadas à questão tributária, né? E, em algumas circunstâncias, a responsabilidade pode passar do devedor principal para essas pessoas. Perceba que, em regra, uma pessoa que ajuda a outra, ela não fica responsável pelas obrigações da outra. Normalmente, as pessoas vão ter as suas próprias obrigações e alguém que está ao lado vai ajudá-las, auxiliá-las neste trabalho, mas é um ajudando o outro. A princípio, não há, por definição, uma transmissão da responsabilidade. Por exemplo, o caso clássico aqui de transferência de terceiros, que é a responsabilidade dos filhos passando para os pais. Bom, a gente já sabe que os menores de idade e outras pessoas que não possuem capacidade civil, elas são contribuintes potencialmente de tributos, desde que elas realizem fatos geradores. Ou seja, é desinfluente com relação à capacidade passiva o fato dessas pessoas terem ou não capacidade civil para os atos. Então, em resumo, ou como consequência deste pensamento, a gente tem menores de idade, inclusive menores recém-nascidos até, que podem eventualmente ser categorizados como contribuintes, desde que eles tenham patrimônio e este patrimônio gere obrigações tributárias. Se tiver isso, ele é o contribuinte. E num primeiro momento, ainda que esta pessoa não tenha condições de exercer os atos por conta própria, de que ela dependa dos seus pais, ou ainda dependa de assistentes, de representantes legais, ainda que esteja nesta condição, não há, a princípio, uma transferência automática da responsabilidade, nem tampouco uma solidariedade. Mas pode acontecer essa transmissão diante de determinados fatos e condições. Então, embora em regra não haja responsabilidade dos pais pelas dívidas dos filhos menores, dependendo das circunstâncias do caso, pode haver a transmissão dessa responsabilidade. Então é isso que nós vamos examinar agora. Como que as regras do Código Tributário Nacional vão coordenar isso daí? Como é que funciona esse processo todo? Então veja aqui no nosso esqueminha, né? Aqui, a primeira coisa é a chamada transferência a terceiros de forma solidária. Você percebe que ela está entre aspas aí. Por quê?
Porque o código usa essa expressão, ela fala da transferência solidária, né? Diz que são solidariamente responsáveis tais pessoas. Só que essa palavra solidária, que é colocada no código, ela é fortemente contestada e questionada por vários autores. Existem muitos professores, existem muitos autores de direito tributário que discutem que o código foi infeliz na colocação dessa expressão. E pensam assim por quê? Porque a solidariedade que nós temos no direito tributário, em regra, ela não comporta benefício de ordem. Isso significa que não há um primeiro devedor e depois uma linha de devedores por ordem. A princípio, o fisco pode exigir a dívida quando há devedores solidários, independente de uma ordem de preferências ou prejudicialidade. Por isso, não há, em regra, subsidiariedade. Existe sim, numa solidariedade, ou você tem solidariedade sem benefício de ordem, ou você não tem solidariedade, você tem uma outra coisa. Por isso que os autores, olhando para o artigo do Código que fala sobre isso, eles vão dizer para nós, olha, na verdade o que o Código está descrevendo, tomando em consideração o jeito que o Código colocou essa questão no artigo 134, ele não está descrevendo aqui uma situação de solidariedade, e sim uma relação de subsidiariedade, aonde na subsidiariedade nós temos um primeiro devedor, um devedor preferencial, e se esse devedor preferencial, por algum motivo, não puder pagar a dívida e somarem-se outros elementos e outras condições, aí nós vamos sair dele e vamos para o devedor secundário, que seriam esses tais terceiros aqui, tá? Então essa é uma controvérsia, uma discussão que existe muito fortemente na doutrina, muitos autores entendendo que o Código deveria ter falado de responsabilidade subsidiária e não responsabilidade solidária. Aí você diz, tudo bem, Carcacha, eu entendi, realmente existe uma controvérsia, no direito tem muito essa história, tem a teoria A, a teoria B, mas na hora da prova é preto no branco, não tem essa história de vai e não vai, né? O que eu respondo numa prova? O que as provas preferem, né? Então as provas, elas preferem a redação literal do código, então elas vão colocar responsabilidade solidária, não vão entrar no mérito, muito raramente elas fazem isso, de dizer se é subsidiária, se é solidária ou o que seja. Elas vão perguntar o que está no código, ponto final, e a interpretação daquilo que está em cima do código, né? Então, basicamente, o que nós temos aqui nessa transferência a terceiros, né? Ela pode ocorrer solidária ou pessoalmente, né? Sendo que essa que nós estamos analisando agora é a solidária. No caso da solidária, ou feita solidariamente, os terceiros são pais, tutores, curadores, administradores de bens de terceiros, o inventariante, o síndico, o comissário, os tabeliães, serventuários de ofício e sócios de sociedades de pessoas. Então, as pessoas para as quais a responsabilidade sobre o crédito tributário pode ser eventualmente repassada, neste caso aqui, são esse grupo de situações ou de pessoas mostradas aqui. Por exemplo, no caso dos pais, eles vão receber a transmissão da responsabilidade provinda dos filhos menores. Ou seja, o primeiro devedor da relação é o filho menor. E aí transmite essa responsabilidade, em algumas circunstâncias, para os seus pais, porque os pais são, em regra, os representantes legais dos filhos. E não tem essa de dizer o pai é o que manda na casa ou a mãe é que manda na casa, não. Porque tem aquela briguinha que tem em casa. A mãe acha que porque dá uma chinelada no pai, ela é que manda e vice-versa, né? E não tem nada disso. De acordo com o direito, os dois são solidários na responsabilidade em relação aos filhos, exceto, evidentemente, naqueles casos de pais separados, onde só um deles tem a guarda judicial. O outro que não tem a guarda judicial, evidentemente, ele não é responsável legal pela transferência, porque ele não tem o poder jurídico de agir em nome do filho. Quem tem o poder jurídico de fazer isso é a pessoa que está com a guarda judicial. Então, isso vale também, esse mesmo raciocínio,
para o caso dos pais que perdem o pátrio poder ou que perdem a guarda judicial e o poder de representar. É lógico que aqui pressupõe-se que haja uma relação de representação. Você tem os pais, então, que podem ser implicados, os tutores. Eles são nomeados como representantes legais de menores incapazes e de outros tipos de incapazes também. A nomeação deles normalmente advém de contratos, de escrituras, de inventários, por exemplo, de testamentos, né? Digamos, os pais declaram em testamento que gostariam que o cunhado fosse o tutor caso aconteça alguma coisa com eles. Então aí há uma relação de tutoria. O tutor, a princípio, ele não responde pelas obrigações do tutelado. A princípio, a obrigação é do tutelado e ele responderá com o patrimônio próprio dele. Mas, se congregarem-se algumas condições, que a gente já vai ver quais são, aí o tutor poderá se tornar solidariamente responsável, ou seja, o fisco poderá exigir de qualquer um dos dois e como normalmente já foi esgotadas as chances de cobrança com relação ao devedor principal, a transmissão acaba recaindo sobre o tutor. O caso do inventariante é aquela pessoa nomeada pelo juiz ou que figura numa escritura de inventário como representante do espólio. Esta pessoa pode ser nomeada pelo juiz com ou sem a concordância dos demais herdeiros. Normalmente os herdeiros se unem e fazem um pedido conjunto e unânime designando uma pessoa para ser inventariante. Por exemplo, normalmente quando morre o homem, né, quando morre o marido, a esposa que vivia com ele por último é nomeada inventariante. Mas às vezes isso não é possível, às vezes o casal era separado, por exemplo, ou ele estava brigando com a sua mulher, ou então os filhos podem não concordar que seja a mulher que seja inventariante, enfim, o juiz vai nomear uma pessoa de sua confiança. O caso do síndico, ele já vai figurar naquela situação de falências, né? Esses nomes, esses dois nomes que aparecem aqui, eles são baseados na velha legislação de falências, da época do decreto-lei ainda, tá? Naquela época, as expressões eram essas. Hoje, a lei atual, ela fala administrador, né? Mas ainda se usa no jargão forense, ainda se usa as expressões aqui, principalmente a figura do síndico, ela ainda é mencionada, até na própria lei nova, mesmo em algumas partes da lei, chega-se a mencionar essa figura. Já o comissário, ele foi ultrapassado já pelo administrador da empresa em recuperação judicial, porque o comissário, ele era o representante de uma empresa sujeita à concordata. A concordata era o ancestral do que é hoje a recuperação judicial. Isso é da legislação de falências antiga, tá? Já a figura dos tabeliães e serventuários de ofício, ela vai surgir não em relação a uma relação de representação, mas é em cima dos atos e negócios que eles oficializam. Por eles, nas mãos desses profissionais, passam muitas vezes contratos, escrituras, e eles têm a obrigação de fiscalizar e zelar que a legislação seja cumprida nessas espécies de negócios. E se eles faltarem com esta obrigação, poderão se tornar solidários aí no pagamento dos tributos, tá? Bom, esses então é o grupo de pessoas que pode ser atingido por esta responsabilidade solidária. Transfere a responsabilidade diante das seguintes condições. Primeiro, que o devedor principal não possa mais pagar a dívida e o terceiro tenha agido ou se omitido para gerar a obrigação. Então você pode perceber que, na verdade, fala-se solidário, mas na verdade é subsidiário. Por isso que alguns autores têm razão na sua crítica, porque se só passa a responsabilidade para os terceiros citados ali, se tentei cobrar a dívida do devedor principal e não consegui cobrar, porque ele não tem patrimônio mais, ou todo o patrimônio dele já foi penhorado e alienado, ou ele perdeu esse patrimônio desviou, enfim, tentou-se fazer a cobrança contra o devedor principal e não é possível mais fazer essa cobrança porque ele não tem mais bens, porque ele não tem mais forma de quitar esta obrigação. Então aí é claro que esse indivíduo, embora formalmente ele participe ainda da relação de sujeição passiva,
na prática a cobrança vai ser direcionada contra o terceiro, porque nós tentamos cobrar dele, mas não deu para cobrar dele. E no segundo requisito, que é este que aparece aqui do lado, veja que ele tem que ter agido ou se omitido para gerar a obrigação, o que não significa que ele tenha feito algo errado. Então aqui não pressupõe culpa, não pressupõe dolo, não pressupõe intenção maléfica ou maliciosa. E nem pressupõe também que o terceiro tenha se aproveitado do seu representado. Ou seja, não precisamos provar que ele roubou o filho, por exemplo, que o pai roubou o filho, roubou o patrimônio do filho para si. Ou não precisamos dizer que o inventariante surrupiou bens da massa falida, ou do espólio, perdão, né? Enfim, não há necessidade de demonstrar culpa e nem dolo aqui. É simples assim, quer dizer, por exemplo, né, vamos dar um exemplo prático. O filho era proprietário de um imóvel, né, e esse imóvel, ele alugava o imóvel. Então, o pai é que administrava esses contratos de locação para o filho, né? Então, porque o filho é menor de idade, no nosso exemplo aqui, vamos supor que seja uma criança de 3 anos de idade, ela não tem condições, não sabe nem segurar a caneta ainda, né? A não ser que seja aí um super gênio, avançadíssimo, né? Com mutação genética, aí é diferente, mas eu estou falando de uma criança normal, né? Num caso desses, é lógico que quem assinou o contrato de locação, é lógico que quem realizou os atos necessários foram os seus pais. Então eles agiram para gerar uma determinada situação que acabou provocando um tributo. No caso em concreto aqui, se o pai assina um contrato de locação, esse contrato de locação gerará uma renda. Sobre esta renda existe incidência de imposto de renda. Por isso esse imposto de renda, se o filho não pagar, sobra para o pai. Se o filho não puder ser executado pessoalmente por esta dívida, sobra para o pai, ou seja, transmite solidariamente para o pai, desde que ele tenha assinado o contrato que gerou a renda no final. Isso é só um exemplo, né? Então, essas seriam as circunstâncias relativas à responsabilidade para terceiros solidária. Agora vamos ver uma outra espécie, que seria a transferência a terceiros em caráter pessoal, seguindo ainda a nomenclatura dada pelo Código Tributário Nacional, que trata deste assunto no artigo 135. Aquele anterior que nós vimos, a solidária, era do 134 do Código. Aqui é a hipótese do artigo 135, que acaba coincidindo algumas pessoas que figuravam no 134, mas os pressupostos e a situação retratada aqui ela é muito diferente. E o grau de responsabilidade que o terceiro adquire, ele é mais intenso, ele é mais forte do que anteriormente, tá? Então aqui a transferência ela vai se fazer em caráter pessoal, o que significa que, ainda que seja excluído o devedor principal, a dívida poderá plenamente prosseguir sem nenhum problema contra o novo devedor para qual foi transferido. Então veja os detalhes aqui a respeito desta figura. Os terceiros aqui que podem ser responsabilizados são os pais, os tutores, os curadores, os administradores de bens de terceiro, os inventariantes, os síndicos, os comissários, os tabeliães, os serventuários de ofício e sócios de sociedades de pessoas. Bom, até aqui você percebeu que são as mesmas pessoas da responsabilidade solidária, né? Ou seja, as mesmas pessoas, o mesmo grupo de pessoas pode ser terceiros lá na hipótese da solidária e podem também ser terceiros aqui na hipótese da responsabilidade pessoal. E o que muda de um caso para outro, Carcache? O que muda aqui é o jeito que eles procederam, é a forma com a qual, ou os pressupostos nos quais eles se inseriram. No caso lá da responsabilidade solidária, o que conduz para uma responsabilidade solidária é não poder mais executar o devedor principal e ter havido ação ou omissão para gerar obrigação por parte do terceiro. Esses são os pressupostos. Se eles estiverem presentes, esses terceiros aqui citados, eles são responsabilizados solidariamente. Agora, se presentes os requisitos do artigo 135, que a gente já vai mostrar na sequência, aí a responsabilidade não é mais solidária.
aí ela passa a ser uma responsabilidade pessoal, né? Que tem um grau de influência diferente, mais profundo, tá? Do que aquele da solidária lá, né? Bom, além dessas pessoas que coincidiram lá com o elenco do artigo 134, nós temos algumas figuras novas a partir daqui, ó, que seriam os mandatários, que são aqueles que agem por procuração de outra pessoa, então são procuradores, né? Prepostos, que são representantes de empresas, nomeados pelas empresas para falarem em seus nomes, empregados, diretores e representantes de pessoas jurídicas. Aqui dentro deste grupo aqui nós podemos ter a figura do sócio-gerente. O sócio-gerente ele é sócio, mas além de ser sócio, ele é um representante da pessoa jurídica. E na vida prática, na vida forense, nós vamos ver que o sócio-gerente ele é o principal alvo da aplicação desta norma aqui. Mas, evidentemente, ele não é o único. Existe uma infinidade de outras pessoas para as quais a responsabilidade também poderia ser transmitida. Ocorre que é mais incomum na vida real a gente ter uma execução fiscal onde isso acontece. Mas é possível, o código permite essa regra perfeitamente, tá? Pois bem, essa transferência pessoal, quais são os requisitos que ela possui, né? Ou seja, quais são as condições para transferir pessoalmente? Primeiro, que o terceiro tenha cometido uma infração, ou ainda, que o terceiro tenha agido com excesso de poderes. Então, na verdade, condições é uma coisa condicional e alternativa. Ou o terceiro, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do terceiro mandatário, tá? Então, o terceiro aqui que nós estamos examinando, se vai transferir ou não a responsabilidade pessoal para ele, o que nós temos que analisar? Se ele cometeu uma infração ou se ele cometeu excesso de poderes. Normalmente ele cometeu uma ou outra, né? Uma ou outra hipótese. Vou dar um exemplo prático aqui para você entender. Vamos supor que, digamos, uma pessoa ela não pode comparecer à assinatura de uma escritura pública de compra e venda de um imóvel. E aí ela dá uma procuração para alguém de sua confiança, para um procurador, para um mandatário, para que esta pessoa compareça no ato da assinatura e assine esta escritura em nome do proprietário. Bom, o proprietário, então, ele sai da história, ele nomeia uma outra pessoa com uma procuração com poderes bastantes para que ele possa, então, realizar esse ato em nome de outra pessoa. A princípio, o mandatário está comparecendo ali para representar o outro, ele não tem nada a ver com aquela história pessoalmente, mas ele está comparecendo ali na condição de representante do proprietário. Pois bem, numa compra e venda de imóveis, existem obrigações tributárias derivadas daí, né? Se você vai vender um imóvel, vai haver o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Existem as taxas relativas à emissão das escrituras, que são de obrigação das partes. Existe também o IPTU vencido deste imóvel e a apresentação das certidões que vão ser feitas neste ato. Enfim, aqui uma série de consequências jurídicas vão emergir deste ato de assinatura de escritura. E aí podem ter implicações tributárias, obrigando as pessoas que participaram deste ato a cumprirem certas obrigações tributárias. Pois bem, este mandatário, a princípio, ele não vai responder por essas obrigações, exceto se este mandatário puder ser acusado e comprovado contra ele que ele tenha cometido alguma infração contra a lei. Por exemplo, este mandatário ficou provado que ele adulterou documentos para apresentá-los ao tabelionato. Então ele cometeu uma infração. Ele pode ter cometido uma infração, inclusive não de natureza penal, ele pode ter feito uma infração civil, ele pode ter cometido uma infração contra o contrato, ou até mesmo ter desobedecido uma norma do contrato social da companhia ou da empresa da qual ele participa ou representa. A infração aqui, ela tem o sentido de ser contra algum tipo de lei, algum tipo de norma em vigor. Desde que ele tenha feito isso, aí a responsabilidade dele, que a princípio não existia, passa a existir agora na forma de transferência pessoal. Um outro exemplo é o excesso de poderes. Vamos mudar agora.
Vamos dizer que nós temos um preposto que comparece a uma audiência da Justiça do Trabalho e ele traz consigo uma carta de preposto, assinado pela diretoria da empresa que ele vai representar, e nessa carta é dito claramente o seguinte: olha, senhor preposto, o senhor está autorizado a negociar um acordo com o empregado reclamante até o limite de R$100 mil, tá bem? Então a carta estabeleceu um limite, ela deu os poderes dele limitados a R$100 mil. Aí este preposto, ele se empolga na hora da audiência e por um determinado motivo lá, qualquer, que só ele sabe, ele acaba aceitando um acordo com o empregado de R$120 mil. Então, na verdade, ele aceitou um acordo superior ao limite que estava estabelecido na sua carta de preposto. Ao fazer isso, os tributos derivados deste acordo, que serão, em primeiro lugar, o imposto de renda e as contribuições para a Previdência Social, passam a ser pessoalmente dele e não mais da empresa que ele representa, porque afinal de contas a empresa não mandou ele fazer um acordo de 120, a empresa falou que era para fazer um acordo até 100. Se ele aceitou fazer um acordo além dos poderes que ele tinha, é como se ele estivesse dizendo implicitamente: manda a bola para mim que eu mato no peito e mando para o gol. Ou seja, ele está agindo por conta própria, né? Então essa é a ideia por trás desta forma de responsabilidade. Fechou então? Vamos ver agora mais uma forma de responsabilidade aqui, que é a responsabilidade por infrações. Vamos entender o seguinte: infrações aqui, o código está se referindo a todo ato que viole uma norma tributária. Tá bem? Então é uma pessoa que descumpriu uma norma tributária, era uma norma que mandava pagar alguma coisa, o cara não pagou, ou era uma norma que mandava entregar uma declaração, ele não entregou, ou seja, ele descumpriu alguma coisa que o ordenamento tributário mandava ele fazer. E ele fez de uma maneira diferente, portanto, cometendo uma infração. Aqui a gente vai ver, então, os princípios, as normas gerais que o Código Tributário Nacional traz a respeito da responsabilização por infrações. Então veja bem, em primeiro lugar, ou em regra, não depende da intenção do agente a responsabilidade deste. Ou seja, o agente da infração, aquele que agiu para cometer a infração, ele não vai responder somente em caso de dolo, ou que tenha a necessidade de comprovar dolo ou culpa. Basta demonstrar que aquela pessoa deveria ter procedido de uma maneira e chegou o prazo e ela não procedeu daquela forma. Então aí, acontecendo isso, nós já temos automaticamente a configuração da infração, que é em desprestígio deste agente que a cometeu, e ele vai responder então pelas penalidades cabíveis. Se é previsto uma multa, então essa multa é devida por ele. Num processo que vai aplicar multa tributária, então, é diferente de um inquérito policial. No inquérito policial, a polícia precisa provar que o agente do crime tinha a intenção de cometer o crime, que ele fez aquilo de maneira dolosa, ou se é um crime que exige apenas a configuração da culpa, tem que ter a prova da culpa. É preciso mostrar aquilo que no direito penal se chama intenção volitiva, ou seja, qual era a vontade que essa pessoa tinha de fato, né? Aqui no direito tributário, esse tipo de prova é completamente desnecessário. A Receita Federal, as receitas estaduais e municipais, elas aplicam multa só porque não foi cumprida a obrigação, só isso. Elas aplicam a multa em cima da pessoa que deveria fazer e não fez. E não cabe cogitar se o cara tinha dolo ou não, se ele fez aquilo intencionalmente ou não. Ele pode ter, por exemplo, deixado de entregar a declaração do imposto de renda na data prevista porque o computador dele quebrou e ele não tinha outro. Isso é irrelevante para configurar a infração, porque a infração configurou da mesma maneira. Quer dizer, não tem computador, ele que tivesse providenciado um backup, ou tivesse corrido no vizinho, ou fizesse com mais antecedência para evitar a perda do prazo. Ele vai tomar a multa da mesma forma, porque as penalidades também previstas para infrações tributárias, elas são penalidades menos severas, são penalidades que não é assim, o cara não vai morrer por causa daquilo, né? Quer dizer, ele não vai perder 20 anos da liberdade dele por causa daquilo. Já no direito penal,
para você encarcerar uma pessoa dentro de uma penitenciária horrível como são as brasileiras, você tem que ter muita certeza e tem que realmente ver que precisa mesmo, né? Que aquele sujeito, o cara é mal intencionado, ele foi lá e matou o outro com requintes de crueldade, então é uma pessoa que não tem condições de conviver com a sociedade, então é um outro ambiente de punibilidade que a gente está falando aqui, né? A regra, portanto, é não haver a responsabilidade. Alguns vão dizer que isso seria a responsabilidade objetiva do agente. Essa é uma expressão bastante consagrada na prática, mas muito contestada pela doutrina. Porque, na verdade, o que nós temos na responsabilidade por infrações não é exatamente uma responsabilidade objetiva. Pelo menos não é a mesma que o direito administrativo trabalha, tá? E que no direito civil também nós temos estudos a respeito. Não dá para comparar com esses institutos lá, porque aqui nós temos um instituto totalmente tributário mesmo, né? Quer dizer, é justamente o que o Código quer dizer, é que é desnecessário perquirir a intenção da vontade ou do espírito ou as circunstâncias. Basta o descumprimento, caracteriza já a infração em si, né? Agora, isso não é sempre. Nós vamos ter algumas hipóteses, algumas exceções, aonde vai recair sobre o agente que tenha cometido a infração pelo menos com culpa, ou, via de regra, com dolo. São as hipóteses do artigo 137. Ali estão relacionados, por exemplo, infrações que também são infrações penais. Por exemplo, o sujeito deixou de pagar o tributo, mas não foi só isso. Ele também emitiu uma nota fiscal falsa, que é um crime. Então, se o crime acarretou assim como um efeito colateral, ele acarretou também uma infração tributária, então aí sim, aí nós começamos a seguir a regra do direito penal. Tem que provar pessoalmente a intenção dolosa desta pessoa, porque ela foi responsabilizada por isso. Agora, no caso de crimes, o direito tributário ressalva que aquela pessoa que cometeu um crime ou uma contravenção sob as ordens de outra pessoa que ele fosse obrigado a observar, por exemplo, o funcionário, mediante ameaça de demissão, ele foi obrigado a emitir uma nota fiscal falsa. Então aí a responsabilidade é só do diretor, o funcionário onde ficou provado que ele foi coagido a este tipo de atividade, ele está excluído da responsabilidade tributária com relação a penalidades e outras sanções aplicáveis, né? Também está relacionado aqui neste grupo do artigo 137 os representantes de pessoas contra essas pessoas. Por exemplo, o pai que rouba propriedades do filho, desvia propriedades do filho. Então ele responderá pessoalmente por isso, tá? Um dos institutos mais importantes nesta parte aqui é a questão da denúncia espontânea. Ele é um instituto importante do direito tributário, que diz em síntese o seguinte, que o infrator ele tem o direito à denúncia espontânea, se ele pagar integralmente o crédito devido antes do início da fiscalização. Então, aquele cara que deixou de pagar o tributo lá atrás cometeu uma infração, porque a lei mandava ele pagar até uma certa data e ele não pagou. Então, se não houve ainda, apesar dele não ter cumprido a obrigação, não iniciou nenhum procedimento investigatório oficial contra ele, ele pode, mesmo com atraso, comparecer, pagar o tributo integralmente, e aí, se ele fizer isso com juros e correção monetária, ele não vai precisar pagar as multas, as penalidades. Porque normalmente, quando se comete uma infração, você não paga apenas o tributo e juros, você paga a multa também. Quer dizer, a multa e os juros, elas são valores acumuláveis uns aos outros. Agora, no caso da denúncia espontânea, ele paga só até os juros. As multas, sejam multas punitivas, sejam multas moratórias, qualquer espécie de multa, ela é excluída no caso de configurar a denúncia espontânea. Tudo bem? Então isso aí é um instituto também muito batido, né? Mas tem que fazer este pagamento integral até o início de qualquer procedimento investigatório. Se fizer depois, não tem mais o direito de escapar da multa e vai pagar com multa mesmo, né? Vou mostrar agora para vocês um exercício que foi aplicado na prova da CETIR do Rio Grande do Norte para o cargo de auditor fiscal do Tesouro Estadual. Em relação ao tema responsabilidade por infrações da legislação tributária,
avalie o certo das formulações adiante, marque com V as verdadeiras e com F as falsas, e em seguida marque a resposta correta. Então, a denúncia espontânea da infração, acompanhada de pedido de parcelamento do valor do tributo devido e dos juros de mora, apresentada antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, exclui a responsabilidade do agente. Essa matéria já foi debatida à exaustão nos tribunais brasileiros. Tá, tudo bem, se eu pagar o tributo integralmente, eu tenho denúncia espontânea, ok. Mas e se ao contrário disso, eu não posso pagar, eu tenho que pedir um parcelamento? Será que aí também daria o efeito da denúncia espontânea? E aí a resposta dos tribunais brasileiros é que não. A denúncia espontânea pressupõe o integral pagamento da dívida. Tem que pagar tudo que o cara devia, zerar a conta, né? E juros e atualização monetária, inclusive. Se fizer isso, livra a multa. Agora, se não fizer, e a legislação local também não dispuser um outro benefício fiscal, neste sentido específico, em regra, o parcelamento não permite a configuração da denúncia espontânea. Por isso, esta primeira alternativa nós devemos considerar como falsa, ok? A segunda alternativa aqui, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende da intenção do agente. Ora, pensa um pouquinho nas consequências disso. Se depende da intenção do agente, isso significa que a Receita Federal, para poder aplicar uma multa, o cara entregou a declaração dele de imposto de renda fora do prazo. Então tem aquela multinha lá de R$ 165 e uns quebrados que esse cara vai ter que pagar, né? Você sabe que o programa gerador já gera multa, já sai, se ele tentar entregar a declaração fora do prazo, já sai uma mensagem lá, ó, tua declaração está fora do prazo, recolha a guia DARF aqui que nós vamos expedir já com o valor da multa. Não é feita investigação nenhuma, não é feito inquérito nenhum, não é feito ouvida de testemunhas nenhuma. Você não tem que provar nada, né? Então a questão é, se tivesse mesmo que provar a intenção, aí teria que ser como é um inquérito policial. Você tem que ouvir testemunhas, você tem que ouvir o acusado, saber em que circunstâncias ele deixou de entregar essa declaração, por que ele deixou, o que ele estava pensando na época. Tudo isso daqui, na verdade, é desnecessário, né? Porque o artigo 136 do Código Tributário Nacional, ele vai dizer que não depende da intenção do agente. Este é o problema. Então aqui ele diz que depende, mas o código diz que não depende. Então aqui a resposta deve ser falsa, né? E a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações da legislação tributária em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Ora, essa está correta, porque ele está realmente prevista, esta hipótese, no artigo 137 do Código Tributário Nacional. Ela será pessoal ao agente quanto às infrações da legislação tributária, cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Verdadeiro é a transcrição literal de uma parte do código. Então aqui nós temos como resposta correta a letra C, né? Eu não vou mostrar as outras porque é desnecessário. É falso, falso e verdadeiro. Essa seria a resposta, então, aplicável aqui. Tudo bem? Então era isso aí, pessoal. São esses os pontos mais importantes sobre essa parte da responsabilidade tributária, tá bem? Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Então até a próxima e a gente se vê por aí.